Volume 13, Capítulo 2. Título: O Comércio Devastador. Parte 2. Seguindo as ordens de Benimaru, o grupo Gabiru foi responsável por cobrir Gobta e os outros. Mesmo que esta tarefa estivesse começando a ficar difícil, eles não entraram em pânico e imediatamente executaram seu próximo plano de batalha. Isso foi fingir perder como a Legião Verde. Finja que está prestes a perder, para ficar grudado e deixar o inimigo fazer uma grande manobra. Embora este plano de batalha fosse muito confuso, Benimaru ordenou sem mudar suas cores. Não só isso, mas Gobta e Gabiru também aceitaram com uma cara inalterada. Se houvesse perigo real, eles podiam recuar. E isso, é claro, tinha que vir primeiro para ajudar Gobta a fugir. Mas Gabiru achava que tais preocupações eram supérfluas. Isso porque, embora Gobta reclamasse com a boca, ele mantinha um sorriso no rosto. Gabiru adoraria imitar o homem neurótico que se tornou a esse respeito. Mas na verdade os dois podem ter semelhanças inesperadas. Se a situação permitisse, ele até iria querer abater o dirigível nesse caso. Se a cola puder ser mantida sem ser forçada, Gabiru acredita que ela deve ser capaz de dar mais ou menos dano ao oponente. Com base nessa ideia apenas para levar para o combate aéreo, mas o inimigo é mais forte do que o esperado. A magia de Gabiru e dos outros não funcionou, e os ataques de bola de fogo das tropas do dragão voador foram bloqueados. Agora que perdeu a vantagem de atacar unilateralmente pelo ar, pode-se dizer que Gabiru está em desvantagem. Nosso trabalho é chamar a atenção desses dirigíveis, e não pensar no que vem depois. Se alguém luta com todas as suas forças, não é impossível lutar. Usando Gabiru e a arma assassina da congregação do dragão voador de todos, pode ser possível romper as defesas do dirigível. Mas uma vez feito isso, não havia como continuar com o plano operacional. Então Gabiru achou que era hora de ficar quieta por enquanto. Obedecendo às ordens de Benimaru, aceitando de bom grado o ataque unilateralmente. É quando um problema é encontrado, e esse é o Flying Dragon Force pouco persistente. Embora as pessoas de elite lá dentro fossem todas selecionadas do Blue Co, elas não evoluíram para a raça do dragão como Gabiru e os outros. A resistência contra a magia é muito baixa, e, se forem atacados por magia em massa, a luz será abatida. Então Gabiru queria que as tropas do dragão voador recuassem. Senhorita Ultima, tenho um favor a pedir. Você, o que é? Vamos continuar a fingir que perdemos e depois faremos o nosso melhor para agir. Atuar? Exatamente. Mesmo se continuarmos a fugir, o inimigo não vai baixar a guarda. Portanto, nós, os dragões voadores, carregaremos deliberadamente a magia do inimigo. Gabiru informou o outro lado disso. É interessante o que você disse. Então, qual é o verdadeiro propósito? Isso é o que eu pensei. E agora esta situação é a coisa certa para obter resistência. Mesmo se formos atingidos de frente, provavelmente não morreremos. Há muitos remédios restauradores aqui, e eu vou para fazer um experimento de resistência para fazer parecer que perdemos. O acima é o que Gabiru disse. Ultima riu ao ouvir isso, e os jogadores começaram a expressar seu descontentamento. Espere, general, você está falando sério? Lord Gabiru pode ser um idiota às vezes. Eu realmente quero dizer. Isso é necessário agora? Vendo o clamor dos jogadores, Gabiru fingiu não ouvir quando todos estavam no ar. Bem, sim, parece divertido. Permissão para executar? Estou grato. Então, espero que você possa se retirar da cena. Gabiru pediu à Ultima, que era o inspetor, para liderar as forças do dragão voador em retirada. Tudo o que restou foi Gabiru e os outros para atacar a força do dirigível. Se eu morrer, vou te odiar. Eu gostaria que você não tivesse pensado neste experimento. Tenho certeza que você será repreendido por fazer isso mais tarde. A tripulação olhou para longe, dizendo que conheciam Gabiru há muito tempo. Apesar do estalar de lábios, eles pareciam felizes e secos. Desta forma, eles decidiram implementar o treinamento de resistência mágica para a congregação do dragão voador. De passagem, Rimuru ficou preocupado ao ver tudo isso, e quase desmaiou quando soube mais tarde a verdade de que o grupo Gabiru era estigmatizado, e que várias pessoas previram isso. Mesmo assim, foram colocados em prática, e parece que foram assimilados pelo general Gabiru. Ao todo,
por causa da exposição à magia liberada pelo dirigível. Gairu e os outros ficaram gravemente feridos. Chegou a hora. Gabiru ouviu a voz de Rimuru. Escutem, pessoal, o treinamento acabou. E eu vou entrar no modo dragão a seguir. Totalmente inconsciente de que seu treinamento havia deixado Rimuru em um estado de desconforto, Gabiru declarou em voz alta. Os jogadores se alegraram com isso. Gabiru continuou alegremente. Felizmente, os novatos estão se retirando com a Miss Ultima. Somos só nós, mesmo que esteja um pouco bagunçado. Vendo Gabiru assim, os jogadores começaram a brincar com ele. Já que vai ser uma bagunça, acho melhor usar minhas habilidades reais em combate do que o treinamento de resistência que acabei de fazer. Isso mesmo, isso mesmo. Não é como se as brincadeiras de Lord Gabiru não tivessem começado agora. Ao ouvir isso, Gabiru gritou com o rosto vermelho. Cale a boca, todos vocês. Não digam nada, mexam-se, sigam-me da melhor maneira possível. Vendo Gabiru tentar esconder sua timidez dessa forma, sorrisos amargos surgiram no rosto dos jogadores. Não há nada que eu possa fazer sobre ele. Pare de brincar e siga as ordens. Tudo bem, você não pode desobedecer a um grande general. Sim, Lord Gabiru, por favor, dê a ordem novamente. Ao ouvir essas palavras, Gabiru assentiu com satisfação. Em seguida, olhou para o Elkambar Flying Co Imperial que os confrontava, e aumentou o volume para perguntar. Eu pergunto a você, quem é o Senhor dos Céus? Somos nós, os dragões voadores. A aura em Gabiru mudou, e os lacaios responderam com seriedade. Exatamente. Aqueles que se atrevem a contaminar nossos céus devem ser limpos. Isso é o que Lord Rimuru quis dizer. O decreto sagrado sobe Lord Rimuru. Todos, deem tudo. Disse, com todas as suas forças. Você não precisa pensar muito sobre o que acontece. Depois, sim, a ordem de Gabiru tem um significado especial para a congregação Flying Dragon. Isso é, cuidado para não deixar seu senso de identidade ser consumido, ok? Todos vocês, Dragon Warriors. A ordem de Gabiru fez o sangue da congregação Flying Dragon ferver. A Dragon Warriorization é o último trunfo que eles esconderam. O poder de combate ganha um aumento esmagador, torna-se mais feroz, e não é fácil de controlar. Se a autoconsciência for devorada, eles se tornarão monstros furiosos. Não irá suprimir o desejo de destruir. Então esta habilidade foi selada até agora. Gabiru trouxe Midrai como instrutor para treinar com seus parceiros para aprender a controlar. Mas, do jeito que as coisas estão, a taxa de sucesso não é alta. Mesmo assim eles ainda usaram, pois Rimuru havia dado a ordem que eles deveriam ir com tudo. Eles não tinham motivos para hesitar. Modo dragão. Juntos, os Flying Dragons liberaram o poder que mereciam. Os músculos começaram a inchar, e as escamas roxas que cobriam a superfície do corpo ficaram pretas. A espessura é aumentada e a suavidade e dureza são várias vezes maiores. O tamanho do corpo também dobrou, absorvendo os elementos mágicos ao seu redor e construindo um novo corpo. Tanto o volume quanto a massa aumentaram dramaticamente, e o ataque e a defesa melhoraram aos trancos e barrancos. Desnecessário dizer que esses valores não eram comparáveis antes da transformação. Quanto à autoconsciência mais importante, se isso os torna inconscientes, eles são simplesmente uma coleção de forças. No entanto, cada membro da congregação Flying Dragon manteve com sucesso sua autoconsciência. Os guerreiros dragões, essa era a força mais forte em Tempest, e sua verdadeira proeza de luta floresceu neste instante. Todo mundo vai acertar o próximo. Existe uma maneira? Sim, senhor. Ótimo. Então, vamos. Gabiru deu a ordem para o dragão voador partir em massa. Quem é o rei deste céu? Diante dessa pergunta, a resposta agora será revelada. A Legião Mecha, uma das 3 legiões que deixaram o Império orgulhoso. Seu assassino, Elkambar Flying Co, é agora um pobre cordeiro para o abate. Isso ocorre porque o Dragon Warriorization, uma habilidade inerente dos draconianos, agora foi liberado com efeitos especiais, e a magia não funciona neles. Gabiru e seu grupo se transformaram em guerreiros dragonizados, e nem mesmo a ira divina que pertencia ao efeito natural funcionou neles. Isso porque eles geram automaticamente barreiras que correspondem a todos os ataques físicos,
e invalidam ataques mágicos e efeitos naturais, barreiras múltiplas e efeitos naturais. Os meios de ataque das aeronaves eram todos baseados em magia, e as metralhadoras eram apenas armas auxiliares, sem como penetrar nas escamas de Gabiru. Os Flying Dragons já possuíam um poder de combate equivalente a menos, e agora haviam sido fortalecidos várias vezes, e agora sua força havia ultrapassado casualmente a parede de nível A. A capacidade de regenerar perto de Overdrive também está disponível durante a transformação. A força até superou a dos demônios de alto escalão. Os meios de ataque dos dirigíveis não podiam mais feri-los, e agora os dirigíveis estavam sem gasolina. Como que para provar o ponto, Gabiru gritou: "Eu vou entrar. Pegue e me veja fazer isso." Gabiru era originalmente um indivíduo poderoso, com uma excelente classificação de Extra A. Embora não tão forte quanto Xion e Benimaru, ele era forte ao lado de Soei e Geld. Tal Gabiru transformou o Dragon Warriorization em seu próprio poder, e gerou guerreiros poderosos. Esse poder foi direto para os antigos lords, demônios Kellian e Frey. Golpe de água de hidromassagem. O golpe que Gabiru deu quebrou um dos dirigíveis e o afundou. As correntes de ar se enrolam em um vórtice, aglutinando a umidade da atmosfera em um determinado ponto, formando um redemoinho de poder mágico. Essa força majestosa foi lançada daquela lança na mão de Gabiru, atravessando uma das aeronaves. Mesmo a fronteira defensiva de 100 membros dos serviços de defesa estava indefesa e foi assim esmagada. Realmente afunda em um flash. Os outros Dragonized Warriors seguiram logo atrás. Embora eles não pudessem liberar a lança mágica como Gabiru, eles ainda lançaram um ataque surpresa no dirigível, com suas funções corporais aprimoradas. A magia não funcionou neles, então a barreira do hovercraft não fez nada para detê-los. Em um piscar de olhos, a barreira foi rompida, permitindo que eles invadissem o interior da nave. Um pequeno grupo de 5 homens embarcou em um navio que demorou alguns minutos para afundar 1 a 1. No final das contas, o corpo aéreo de combate aéreo morreria mais cedo ou mais tarde. Isso fez Gabiru gritar em triunfo: "Vamos, pessoal, levantem. Se alguém não consegue nem derrubar um navio, vocês verão o que acontece depois." Ao ouvir essas palavras, os membros da congregação do dragão voador, que se moviam relativamente devagar, ficaram com o rosto verde. Existem apenas 100 dirigíveis. Hoje Gabiru continua a atacar, e o número de navios restantes está diminuindo gradualmente. Isso virou uma competição. Isso não vai funcionar, Lord Gabiru. Lord Gabiru é facilmente influenciado pelo clima do momento. Parece estar acertando o caminho certo agora, talvez não deixando presas para nós. É possível que o grande almirante tenha feito isso. Quão bem todos se uniram para lutar contra o dirigível seria definido. Tudo dependia do humor de Gabiru. Sabendo como as coisas poderiam acabar, os jogadores correram para se juntar ao ataque um após o outro. A posição do caçador e da presa se inverteu, e a situação no céu foi decidida. Essa foi a parte 2 do capítulo 2. Em breve sairá a parte 3. Então fiquem ligados.